Nós estamos em uma série de mensagens, só semana passada que a gente saiu um pouco da série, em que nós estamos refletindo sobre as questões de liderança da igreja, pastoreio, multiplicidade de líderes, e a gente está entendendo que a visão bíblica é a visão de uma igreja liderada espiritualmente por um grupo de pessoas, por um grupo de homens que são escolhidos por Deus no sentido de que possuem habilidades, possuem talentos, possuem algo em suas vidas que os tornam aptos a essa função. E a gente tem entendido isso, por quê? Porque essa figura de um pastor, de como se fosse um tipo de papa, aquela cara que é único ali e que manda e desmanda, essa figura ela não é uma figura bíblica. Apesar de que se uma igreja é pequena, é óbvio que você vai ter um pastor. Se uma igreja está em revitalização, é óbvio que você vai ter a figura de um pastor, um único ali, pastoreando o povo de Deus. Mas a gente tem aprendido aqui que o caminho para a maturidade de uma igreja é que essa igreja desenvolva cada vez mais líderes espirituais e que esses líderes espirituais, eles não significa dizer que se é homem é líder espiritual. Não é. Existem pré-requisitos que a gente está vendo, está entendendo. Então nós entendemos que esse colegiado de líderes é um princípio bíblico importante. Nós estamos entendendo o que significa o pastoreio, quais são os aspectos da vida de uma liderança e como é que a igreja deve se portar diante dessa figura de liderança e como a igreja vai somar esforços para que os líderes liderem e para que a igreja contribua com a liderança desses líderes. É isso que a gente tem entendido, é isso que a gente tem compreendido nessas mensagens. Hoje, o que nós vamos ver é exatamente sobre pastoreando segundo o coração de Deus. A gente vai entender o que é pastorear. E isso é importante para a gente entender porque tem muita gente que hoje tem nome de pastor, mas que é só o nome. O cara não pastoreia, não cuida de gente, não aconselha. É uma pessoa que está na mídia lá, fala muita coisa bonita, fala coisas maravilhosas, mas ele é apenas um teólogo. Ele não é um pastor no sentido do dom dado por Deus de cuidar de pessoas. E a gente precisa entender, então, o que significa pastorear. E esse pastoreio também não é algo específico de uma única figura, como a gente está vendo aqui. Mas é algo que é uma missão entregue aos líderes espirituais que são conhecidos, como a gente está vendo aqui nos nossos estudos, são conhecidos como presbíteros, que são os líderes espirituais da igreja. A gente viu que basicamente na Bíblia só existem 3 tipos de pessoas na igreja de Deus. Os membros do corpo de Cristo, e os membros que são os membros comuns do corpo de Cristo, e você tem a categoria que são os diáconos, que são membros do corpo de Cristo, mas eles possuem uma missão específica dentro desse corpo, e os presbíteros, que são os pastores da igreja. E a gente viu na última pregação sobre esse assunto que existem então os pastores de tempo integral, que vivem do evangelho, e aqueles de tempo parcial, que são aqueles que possuem suas vidas seculares, seus empregos seculares, mas que eles foram chamados e disponibilizam suas vidas e seus dons para ajudar a cuidar do povo de Deus. É isso que a gente tem aprendido. É necessário a gente entender que a ideia de liderança nas Escrituras, a ideia de autoridade e liderança, é uma ideia presente na criação de Deus. A figura da liderança ela é uma figura necessária. Deus assim estabeleceu. Essa ideia anárquica, essa ideia da anarquia, essa filosofia da anarquia, onde não tem liderança, todo mundo manda em todo mundo, ou é abaixo todo tipo de autoridade, isso não é uma visão bíblica. A visão bíblica é a visão de respeito às autoridades, é uma visão de submissão às autoridades, mas também é uma visão de que essas autoridades, esses governantes, esses líderes, eles lideram sob uma perspectiva que Cristo mostrou como se faz. Uma das promessas de restauração do povo de Deus está descrita lá em Jeremias.
no capítulo 3, do verso 15 ao verso 17. O povo de Israel estava desviado da vontade de Deus, havia se corrompido, as lideranças de Israel haviam perdido a capacidade de liderar e lideravam para seus próprios desejos e desígnios. O conceito de liderança estava pervertido e as práticas de liderança também. Então, uma das promessas de restauração de Deus para o povo é dar ao povo líderes. Do mesmo jeito, e certa vez Martinho Lutero disse que quando Deus quer julgar Calvino disse que quando Deus quer julgar uma nação, ele dá líderes ímpios. Eu digo que é a mesma coisa, quando Deus quer julgar uma igreja, Deus dá um líder ímpio para a igreja. Quando Deus quer abençoar a igreja, Deus dá líderes que abençoam a igreja. A liderança ela é essencial para isso. E por isso, então, em Jeremias capítulo 3, verso 15 a 17, é dito assim: darei a vocês pastores. E a palavra hebraica aqui para pastores significa pastores, governantes ou guias. Em algumas traduções aí vão ter lá governantes. Darei a vocês governantes. É a mesma ideia. É a ideia de alguém ou de um grupo que conduz o povo de Deus. Essa é a ideia. Na minha tradução, então, ele usa a palavra pastores porque ele vai falar sobre pastorear, ou seja, guiar o povo em direção a um local de provisão. É isso que o pastor faz, né? Ele pega as ovelhas, ele leva ela para o buraco, para jogar tudo dentro do buraco? Não. O que é que um pastor faz com as ovelhas? Conduz elas para os pastos verdejantes, conduz elas para as águas de descanso, conduz elas para um lugar de provisão e de cuidado. É isso que o pastor faz. Pelo menos o pastor que a gente vê nas Escrituras. Então ele diz: darei a vocês pastores segundo o meu coração. E quando ele diz pastor segundo o meu coração, é porque, segundo a vontade de Deus, ele escolherá líderes e dará esses líderes com seus dons ao povo. E são líderes que vão refletir o coração de Deus, porque é a escolha de Deus. E esses líderes, então, que os apacentem com conhecimento e inteligência. Duas palavras muito importantes. Pastorear com conhecimento e pastorear com inteligência. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Ele está dizendo que não vai ser mais necessária a arca da aliança, que o povo ia para adorar. A arca não será mais necessária. Verso 17. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Então, o princípio da restauração é de que esse povo liderará, esses pastores liderarão o povo em direção a uma adoração verdadeira a Deus. Que não vai depender da arca da aliança, que não vai depender do templo, mas é uma adoração verdadeira, que vai confrontar o coração desse povo, com conhecimento e com inteligência. A palavra conhecimento e inteligência, são duas palavras importantes, por quê? A palavra inteligência, ela denota a capacidade e habilidade cognitiva para entender algo e refletir sobre esse algo, para exprimir um juízo de valor sobre a reflexão. É o conceito da palavra inteligência. Essa palavra inteligência é a capacidade que você vai ter, é a capacidade que esses pastores devem ter, a inteligência é a capacidade que esses pastores, esses líderes espirituais da igreja, devem ter para entender as coisas, refletir sobre elas e exprimir um juízo de valor. Ou seja, ele olha para aquilo e diz assim: eu estou fazendo a seguinte leitura, o seguinte entendimento, a seguinte reflexão a respeito dessa situação, e eu acredito que essa situação é de tal forma, é de tal maneira. Ou seja, isso é inteligência, capacidade de pensar, basicamente. Certo? O que é conhecimento? Conhecimento é a capacidade de perceber a partir do entendimento e saber aplicar, dotado por Deus, a sabedoria e a lei de Deus. Um conhecimento aplicado à vida. Isso é conhecimento. Não é coisa teórica. Não é você perguntar a tabuada para o cara e o cara saber responder. Eita, muito conhecimento ele tem. Ou então, ele saber decorar
um livro inteiro da Bíblia. Eita, esse cara tem muito conhecimento. Não é esse tipo de conhecimento, não é uma coisa intelectual. O conhecimento, sob o ponto de vista bíblico, é a capacidade que eu tenho de entender e de aplicar com sabedoria aquele conhecimento que eu tenho. Fazer o conhecimento se tornar algo vivo. Então, quando ele diz que esses pastores pastorearão com inteligência e conhecimento, está dizendo que essas pessoas conduzirão o povo de Deus com conhecimento de causa sobre o que é a fé e com inteligência para ajudar o povo a entender os aspectos que eles precisam entender. Fazer leituras da realidade e conduzir o povo dentro dessa realidade. Pedro, ele vai explicar como é que isso acontece. Abram lá suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5, é um texto que a gente já viu algumas vezes. A gente vai ver de novo. 1 Pedro, capítulo 5. A gente está vendo esses textos várias vezes, só que aplicados a diversas situações distintas. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, Pedro ele vai então nos mostrar o que é pastorear. Ele vai dizer assim: aos presbíteros que há entre vocês, presbíteros são pastores. E aí lembrem-se que a gente já aprendeu isso. Presbítero é a função, pastor é a vocação. Ou seja, o presbítero pastoreia. E o pastor pastoreia. Porque para a gente, pastor é um cargo. Porque o mundo entende assim. Se eu chegar num banco e o cara perguntar, você trabalha com o quê? Eu vou dizer, eu trabalho com presbítero, eu sou presbítero. O cara vai dizer, danado é tu. Agora se eu disser, eu sou um pastor, ele vai dizer, ah, sim, entendi, você é de uma igreja, né? Por causa da vocação, da função, certo? Mas o presbítero é a posição dentro da igreja, é o líder espiritual da igreja. São os líderes espirituais da igreja. Então ele diz, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, mas ele não era apóstolo era o cargo dele. Presbítero é a função que ele exercia de pastoreio. Então, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço. E aí ele diz, ele faz toda essa exaltação de dizer assim, ó, pelo amor de Deus, eu peço a você, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Não por obrigação. Então, a primeira coisa que o cara não pode fazer ao querer pastorear ou liderar o povo de Deus, ele não tem que fazer isso obrigado. Porque minha mãe quer, porque meu pai quer, porque senão eu vou decepcionar o pastor, senão eu vou, o povo vai ficar triste. Não, não é por obrigação. Mas espontaneamente. Porque se você tiver por obrigação, com certeza na primeira pancada que você levar, você vai desistir. Então é espontaneamente, é por amar, é por querer. E aí ele continua. Como Deus quer. Não por ganância. Então não é por dinheiro. Não é por querer ficar rico. Mas de boa vontade. Não como dominadores. Aí é a palavra que eu quero focar. Não como dominadores. O rebanho é pastoreado pelo pastor, que não é o dono do rebanho. Pastores, líderes espirituais, eles não têm o chamado para dominar o rebanho. Não é esse o chamado pastoral. Determinar com quem você vai casar, que emprego você vai ter, o que você vai fazer da sua vida, não. Ele pode lhe aconselhar, ele pode lhe mostrar, ele pode pontuar biblicamente, porque a autoridade dele está enquanto ele está pregando a Bíblia. Mas ele não domina o rebanho. Não existe essa ideia de alguém que se tocar em você é ungido de Deus, é aquela coisa mágica, é aquela coisa... Não existe isso, a Bíblia não defende essa figura. Pedro está deixando claro que o pastoreio não se faz por meio de dominação. Dominação se faz como? Medo, força, você vai coagir as pessoas a fazerem algo. O que é você motivar as pessoas a fazerem algo? É você encantá-las de tal modo, encantá-las no bom sentido, de tal modo, que elas se sentem impelidas a fazer
porque acham bonito, e acham maravilhoso, e acham fantástico, e acham grandioso, e acham muito algo diferente. Isso é motivar. O que é coagir? É você fazer de tal maneira que as pessoas fazem porque tem medo. Motivar, está a Janaína ali. Se ela me motivar, eu me sinto atraído para ir fazer o que ela está me motivando a fazer. Se ela me coagir, ela vai falar de tal modo que eu fico com tanto medo daquilo ali, que eu vou para a direção dela porque eu tenho medo. Então guarda essa lembrança na tua cabeça. Se qualquer pessoa aqui na igreja está fazendo algo porque está se sentindo coagido, fale. Se alguma liderança da igreja está coagindo você a fazer algo, e dizer que é porque você tem que fazer para Deus, está errado isso. Quando a gente diz assim para as pessoas, venham para a igreja, a gente não está dizendo isso porque vai o devorador, vai dar o dízimo, senão o devorador vai devorar suas finanças. Isso é coação. A gente vai te motivar. Olha tão grande obra Deus está fazendo na tua vida. É como a gente estava conversando, eu não lembro onde foi, meu Deus, a gente fala tanto que eu não lembro nem onde foi que eu dei essa lição. Por que a gente não fala sobre dízimo aqui na igreja? Porque a gente não tem que coagir ninguém. Acho que foi no aniversário lá, né? Foi lá, o pessoal de lá perguntou, né? Pastor, o que é que você pensa sobre isso? Aí eu disse, olha, lá na igreja a gente entende que as pessoas sabem que ofertar aqui é uma questão de consciência. Uma questão de consciência. Você está sendo abençoado? Você acredita que essa obra aqui, ela está fazendo a diferença na sua vida e pode fazer a diferença na vida de outras pessoas? Esses ventiladores, a energia que a gente pagou, a água que você bebeu, a cadeira que você sentou, a construção que está acontecendo, tudo isso você entende que teve um custo? Então eu não preciso chegar para você e te obrigar e te botar medo. Você tem que ser motivado a fazer. Pelo que você está fazendo, pelo que você está vendo e que Deus está fazendo na sua vida. Você deve ser movido pelo Espírito e não coagido a fazer. Então se existe alguém aqui, alguma liderança que está coagindo alguém aqui na igreja, me fale, pelo amor de Deus. E se for eu, essa liderança que estou lhe coagindo, você está se sentindo coagido por mim, fale comigo também, que eu preciso me corrigir. Por quê? Porque não é assim que se pastoreia. Não são dominadores dos que lhe foram confiados. Mas olha o que ele vai dizer. Mas sendo exemplos para o rebanho. É assim que se lidera. Olha, é exatamente a representaçãozinha que eu fiz aqui. Domínio, exemplo. Domínio, você faz porque o outro te controla. Exemplo, você faz porque o outro te motiva. É isso que é a liderança. É isso que é a raiz do pastoreio. Por isso que eu digo a você que os melhores pastores são os melhores líderes e que o mundo não valoriza a liderança pastoral. Não valoriza. Se eu digo por aí que eu sou pastor, eu sou um zero à esquerda para a sociedade. Mas toda pessoa da área de administração sabe que a capacidade de mover multidões para mudar de vida, do ponto de vista secular deles, é uma capacidade fora do comum. É tanto que muitos administradores e pessoas que estudam essa área ficam tentando entender como é que os pastores fazem isso. Porque tem pastor aí liderando para o bem e liderando para o mal. Ontem mesmo eu vi uma cena de inauguração ali que eu digo, meu Deus. Eu digo, Jesus, quanta gente enganada. Sendo conduzida por uma pessoa que tem compromisso com a verdade do Evangelho. E sim com o próprio nome, com a própria marca. E aí ele diz no verso 4, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Olha que interessante. Para ser exemplo, primeiro, se exige que primeiro se conheça a vontade de Deus. Como é que você é exemplo de uma coisa que eu não sei? Como? O pessoal aí da bicicleta do pedal disse assim, pastor, vamos lá na tapioca. Eu não sei onde é essa tapioca até agora, meu irmão. Mas eu vou seguindo vocês. Depois a gente combina. Eu vou seguindo vocês. Nosso irmão Cid Clay chega e diz, pastor, a gente vai por tal lugar. Eu digo, eu vou onde você for, meu irmão. Você conhece, eu vou lhe seguindo. Porque eu não conheço, então eu vou para onde? E ele só conhece porque ele já foi. E ele sabe. Então, primeiro, para que eu possa pastorear, eu tenho que primeiro conhecer a vontade de Deus, saber viver essa vontade.
E eu tenho que entender também para onde Deus quer que o povo seja conduzido. Irmãos, nós estamos conduzindo essa igreja da forma mais bíblica que seja possível. Essa é a minha paixão, queima dentro de mim. Ensinar a Bíblia e fazer o povo obedecer a palavra de Deus. Por isso que vocês não vão me ver com debate dos ismos que tem, o calvinismo, o arminianismo, não sei o que lá, dízimo. Vocês não vão ver, porque eu quero ensinar a Bíblia para vocês. E eu quero que a igreja siga biblicamente. Lembra o slogan da igreja? Uma igreja em missão, um povo em Cristo, uma igreja que estuda a palavra. E a gente estuda. A gente busca entender a vontade do Senhor. E esse é o desejo. Por quê? Porque a gente só consegue liderar o povo se a gente souber para onde Deus quer que o povo vá. Porque esse rebanho não é meu, é dele. Então, se ele me entregou a chave do rebanho, quando ele voltar, ele vai querer que eu leve o rebanho para onde ele queria. E não para onde eu queria. Não é assim que funciona. É necessário que esse conhecimento não seja meramente teórico, mas prático. O modelo do rebanho é alguém que pratica aquilo que ele acredita. Não porque ele é mais santo, mas porque ele está buscando e quer ensinar outros a buscar. Quem ensina precisa mostrar como se deve viver esse ensino. E depois tem inteligência para ajudar outros a refletir sobre as situações. Por isso que é conhecimento e inteligência, à luz da vontade revelada das Escrituras. Uma pessoa chega para mim com um caso bem assim, cabuloso, né? A pessoa diz, pastor, eu não sei o que eu faço. Aí eu digo, meu irmão, eu também não sei. Mas vamos procurar na Bíblia? E aí eu vou ter que fazer uso da minha inteligência e do conhecimento bíblico para tentar chegar numa resposta para essa pessoa. É isso que a gente chama de aconselhamento bíblico. Quando você vai fazer aconselhamento bíblico, eu não vou te dizer o que é que tu tem que fazer, porque é a minha opinião. Você vai chegar para mim, é como acontecia com Moisés. O povo ia até a tenda de Moisés para dizer, Moisés, está acontecendo isso, isso e isso. Como é que a gente procede? Aí Moisés dizia, segundo a lei de Deus, artigo não sei o que lá, capítulo não sei o que lá, não sei o que lá, é assim que você deve proceder. A lei de Deus diz assim. Ah, beleza, eu vou lá. E vai lá e faz. É assim que se pastoreia. Por esse motivo, Paulo diz que o que aspira o episcopado, ou seja, o que deseja pastorear a igreja como pastor ou presbítero, precisa ser irrepreensível. Ou seja, não é alguém perfeito. Ser irrepreensível não é ser perfeito. Mas é alguém que sabe o que significa buscar uma vida com Deus e que demonstra por meio de sua vida que tem lutado para viver de verdade os desafios de seguir Jesus. Hoje de manhã eu estava aqui na reunião, eu estava falando como é abençoador para mim ter minha filha no instituto. Porque a gente está tentando implantar e viver uma visão educacional para o instituto. A visão de que a família precisa se envolver na educação dos filhos. Essa é a visão do instituto, é uma missão, para a gente é uma missão. E eu agradeço a Deus a oportunidade de poder ter minha filha no instituto. Um dia desse o Wallace chamou a atenção dos pais no grupo lá. E eu estou errado. E quando ele chamou a atenção, eu estava errado. Eu disse, obrigado, Wallace, eu preciso corrigir isso. Eu estou acabando de dizer para vocês que eu estou errado. Ah, eu vou embora dessa igreja porque eu quero uma igreja em que o pastor não erre. Beleza, procura. Vai procurar. Agora o que foi que eu fiz? Eu disse, rapaz, eu tenho que resolver isso. A minha rotina, gente, é assim. Aí quando eu termino, quando chega a terça-feira, o dia fica mais calmo. Aí quarta-feira, é assim. Aí eu disse, eu vou ter que resolver isso. Sabe o que foi que eu fiz? Que é uma leitura que a gente tem que fazer, que é a leitura de colo, não é isso o nome? Leitura de colo. Aí eu tenho que fazer uma leitura com ela. E eu não estava fazendo. Aí eu botei no meu celular, leitura com Samanta. Aí todo dia, de 11h30, o celular toca, leitura com Samanta. Resolvi o problema. Qual é o problema de resolver o problema? Nenhum. Mas você está vendo que eu também tenho dilemas? E eu tenho certeza que se eu digo para você que eu tenho dilemas, você vai ter muito mais confiança de chegar para mim e dizer, eu vou chegar num homem que tem dilemas e que está lutando, para ele me ajudar a lutar também. Só que a maioria dos pastores aí é um ungido, é o cara que vem aqui, pisa aqui, e você passa a mão no pé dele e você já fica mais santo. E você diz assim, ore por mim, porque a sua oração chega mais
rápido para Deus, a sua linha é mais direta. Não existe isso, gente. Agora é claro que se você vê Deus usando a minha vida e a vida dos líderes aqui da igreja para te abençoar, é porque Ele escolheu usar a nossa vida, não é porque a gente é acima do normal, não. É porque Ele olhou e disse assim, eu vou pegar aquele jumento ali e usar ele. É assim que funciona. Então olhe para o que Cristo faz. Se concentre no que Cristo faz e ore por nós. Então, a irrepreensibilidade não é a capacidade que você tem de ser perfeito, mas é a capacidade que você tem de ser autêntico. É você chegar e dizer assim, para com isso. E o cara olhar para a tua cara e dizer assim, e tu? O irrepreensível, ele não vai ouvir isso. O cara vai ficar caçando. Vai ficar caçando. É impressionante, gente. Quando a gente trata pecado de pessoas, é assim. A pessoa vai, faz a besteira dela lá, aí chega para, aí você vê, aí você vai e confronta. Aí quando você confronta, é impressionante. A pessoa, ou quem estiver ao redor, se revolta com você. Aí você diz, meu amigo, não fui eu que fui lá fazer. Eu estou só apontando o caminho para corrigir. E aí é impressionante a capacidade que as pessoas têm de buscar uma coisa. Ah, mas naquele dia você falou mais alto. Foi? Não certo. Ah, mas naquele dia você faltou. Você veio de sandália para a igreja. Beleza. Ó, tá usando short. Pastor usando short, que é isso? Aí esse é o tipo de coisas que as pessoas passam a avaliar. Irrepreensibilidade não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o caráter da pessoa. Tem a ver com a busca que ela tem para obedecer ao Senhor. Com a autenticidade de sua fé. Deus governa seu povo por meio da palavra. E por isso nós temos desde o Monte Sinai, Moisés com os 10 mandamentos. E hoje nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé. Mas ao mesmo tempo essa lei deve ser ensinada ao povo. E o povo precisa saber como deve viver. Mas eles precisam ouvir aqueles que lutam por eles e lutam com eles. Na batalha da fé como modelos para o rebanho. A ferramenta de pastoreio é o ensino. Mas não é algo meramente intelectual. Mas o ensino se dá através das palavras. Mas principalmente, palavras que se encaixem com a vida. Esse é o padrão de Deus. Deus não quer homens perfeitos, mas quer seguidores que desejam ser perfeitos para o Pai. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13 a 16, Paulo diz assim, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Paulo diz a Timóteo, dedique-se a isso. O que é que Timóteo, ao pastorear, deveria se dedicar? A leitura pública das Escrituras, é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. A exortação, ou seja, puxão de orelha, conselho, dizer assim, ei, corrige tua vida. E ao ensino, ei, vai por aqui, por ali não, vai assim, ó, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, é assim que a Bíblia pensa, é isso. Não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia. Não seja negligente. Tem muito pastor negligente. O cara não estuda. O cara não tem uma vida de oração. O cara não tem uma vida devocional. Ele é negligente. Não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. As pessoas começam a observar o progresso. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Mark Dever, no seu livro, ele diz assim, ó, Deus chama seus mestres para que demonstrem progresso e não perfeição. Olha que interessante. Eu lembro a primeira mensagem que eu preguei aqui na igreja. Foi engraçado. Era exegese de púlpito aquilo ali, viu, gente? Não era pregação expositiva, não. Estou dizendo isso para vocês saberem. E aí, aí passou-se alguns meses, aí Deus foi e me mandou para pregar a palavra. Aí eu olhei o cara expondo, meu Deus, é assim? Mas eu estava lá, lendo e tentando explicar e tal, e tentando e buscando. E aí os anos foram passando. Eu imagino que a igreja, pelo menos algum progresso você deve ter visto.
Se não viu, meu irmão, me fale, pelo amor de Deus, para ver se eu mudo muita coisa. Mas eu estou estudando, estou buscando, estou tentando entender. Esse é o processo. Os líderes da igreja também, os irmãos que pregam aqui, é da mesma forma. Alguns jovens que eu tenho colocado para pregar aqui, é da mesma maneira. Vai havendo um progresso. Aí você vai ver quando o cara vai haver o progresso e quando o cara estagna. Por quê? Porque há negligência. Porque deve haver progresso. E não é uma coisa intelectual. É isso a chave da coisa. Às vezes quando eu vou pregar a palavra, eu vou por aí, tem pastores jovens ou que aspiram ao pastorado, chega para mim e pergunta, pastor, aí vai conversar comigo. Pastor, você estuda quantas horas por semana para pregação? Eu digo, meu irmão, depende do meu tempo. Se tiver bronca demais na igreja, eu tenho que reduzir o horário. Ele disse, e aí como é que você faz? Eu digo, eu dependo da graça de Deus. Minha vontade é estudar 10, 20 horas por semana. Mas tem momento que não dá. Tem dia que acontece uma bronca, eu tenho que... Então eu dependo de quê? Aquela ideia do soldado que está preparado. Para na hora que a guerra vier... Não é assim? A maioria dos soldados por aí é assim. O cabo fica na rede deitado, comendo pipoca. Soldado desmantelado, viu, irmãos? Aí fica ali, ó, comendo pipoca. Soldado de guerra, viu? Não é polícia não, polícia é diferente. Aí, ó, fica ali, ó. Aí quando acontece a guerra, explodiu a guerra, Brasil contra Venezuela. Tá os cabos desse tamanho. Só sabe dar tiro de baleeira e pintar meio fio. Ele vai ter guerra de quê? De meio fio? Pinta mais, não pode passar daqui não. É assim que vai ser a guerra? Não dá preparo, não há preparação. A figura que Paulo usa é que o soldado tem que estar preparado. Eu tenho que estar com minha vida devocional em dia. Eu tenho que estar com minha leitura em dia. Eu tenho que estar estudando o tempo todo. Eu tenho que estar lendo a Bíblia o tempo inteiro. Eu tenho que estar me preparando. Porque quando aparece, pum! Eu tenho que estar preparado. É assim que funciona. Por isso que ele está dizendo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Persevera nesses deveres. E esse progresso ele vai ser natural, notório para a congregação. E a gente não pode ter medo, gente, de fazer juízo de valor, não. Vocês não podem ter medo de fazer juízo de valor do que eu estou fazendo aqui para vocês, não. Do que eu estou trazendo aqui para vocês, não. Não pode ter medo, não. No dia que eu não estudar, vocês vão perceber. Ei, o pastor hoje subiu lá só para conversar besteira, viu? Vocês vão perceber isso. E a cada ano que passa, quanto mais eu for estudando, mais eu vou progredindo. Eu fico pensando, quando esse cabelo estiver todo branco, eu quero... Tá igual o Russell Shedd. Era um gênio. Mas tem que haver progresso. Deus quer pessoas reais. E por isso esse progresso tem que ser real, não é intelectual. Você pode pegar aqui um pós-doutor, PhD em Harvard, Massachusetts, Ohio, de teologia, e pôr aqui, e o cara dá um monte de informação para você, e você dizer, poxa, fui muito informado hoje, mas não mexeu nada em mim. Mexeu em nada em mim. Porque não é intelecto, é isso. Se há intelecto e há fogo, ai meu amigo, aí é maravilha, é bênção de Deus. Mas tem gente que é só fogo, e tem gente que é só intelecto. E o progresso do pastor, daquele que pastoreia o povo, que ele prega, ele ensina, os líderes espirituais, eles progridem, porque eles vivem a mensagem, eles querem viver, querem obedecer, querem aprender, querem entender, querem ajudar pessoas, isso faz eles progredirem. Meus irmãos, vocês não imaginam, nesses 8 anos, a quantidade de coisa que eu não aprendi na minha vida sobre o coração do ser humano. Às vezes eu converso com alguns líderes, eu digo, ó, vai acontecer isso e isso. O cara diz, oxi, como é que tu sabe? Eu digo, é o coração do ser humano, meu irmão, já aprendi a lidar com isso. Aí, pum, acontece. Eita, esse profeta? Não, é os ministérios, os anos de ministério. Vai ajudando a gente a entender que o ser humano é complicado, porque eu também sou complicado, eu também tenho coração.
Deus quer pessoas reais, que amam Deus de verdade, a igreja, e amam a igreja que Ele chamou para servir de modelo do rebanho. Gente, pelo amor de Deus, os líderes da igreja são chamados para cuidar do povo, são chamados para pastorear a igreja, são chamados para fazer as ovelhas amadurecerem, se tornarem saudáveis. Mas tem muita gente aí tosqueando as ovelhas, tomando o leite delas, matando as ovelhas para benefício próprio. Não é assim que funciona, gente. Mas além de ensinar a palavra e buscar exemplificar com sua vida, as ovelhas serão atacadas de todos os lados. E aí vem outro ponto do pastoreio: proteger o rebanho. Tito capítulo 1, verso 9 diz assim, Paulo diz a Tito, que era outro jovem pastor: seja apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Paulo diz a Tito: Tito, tu vai ter que fazer esses cabas calar a boca, viu? Cala a boca desses camaradas. Porque eles estão enganando, estão levando gente fora, estão levando pessoas, porque eles estão com intenções escusas. Atos 20, 29 a 31. Atos 20, 29 a 31. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Meus irmãos, eu me preocupo com o que vocês estão ouvindo na internet. Eu não vou proibir ninguém de ouvir nada, porque, como a gente falou aqui, não é domínio, não. Mas eu me preocupo se tem gente ouvindo bobagem aí na internet. Existe um movimento progressista que está consumindo jovens de uma maneira terrível. E ele é silencioso e muitas vezes com cara de amor, que é o progressismo teológico. Deixa eu dizer para vocês uma verdade que tem sido martelada o tempo inteiro. E se você ouvir uma pessoa dizendo isso, pode ter certeza, esse cara está errado. Olha, desejo sexual pecaminoso não é identidade. Vou repetir. Desejo sexual pecaminoso não é identidade. Se você tem um desejo homossexual, isso não é você não é homossexual. Aí agora inventaram o cristão gay. Inventaram esse termo. O cristão gay celibatário. Não existe cristão gay, gente. Porque se o desejo sexual pecaminoso define minha identidade, então eu sou o quê? Eu sou o cristão adúltero? Cristão adúltero de uma só mulher. Pronto, eu agora, pastor Lázaro, vou ser cristão adúltero de uma só mulher. Você vai ser o quê? O cristão mentiroso que fala a verdade? É o cristão mentiroso que fala a verdade. Pecado vira identidade? Onde isso acontece? Na cabeça das ideologias. Mas por que tem gente que tem medo de confrontar a ideologia? Porque eles estão nas universidades, estão no poder, estão nas grandes cadeiras do governo, dentro das escolas às vezes, em algumas igrejas. E aí tem medo de confrontar. Coitado de João Batista, ficava feito um doido no deserto. Voz do que clama no deserto, é um doido ali, ó, está no deserto. Mas estava lá no deserto fazendo a vontade de Deus. Enquanto os escribas e fariseus estavam sentados do lado de Herodes fazendo bobagem. Pregando heresia, pregando coisa errada. Então você quer ser aplaudido por quem? Pelo mundo? Por isso que eu me preocupo com o que os jovens estão ouvindo, estão vendo, estão assistindo. Eu me preocupo com isso. Então se alguém chega para você, jovens, se alguém chega para você e diz que existe cristão gay celibatário, esse cara está querendo levar para você por caminhos ruins. Isso não existe. A Bíblia não defende isso em lugar nenhum. Porque desejo pecaminoso não é identidade, é desejo pecaminoso, é condição de um pecador. E que o pecador precisa lutar contra os seus desejos pecaminosos. Independente de quais desejos sejam, precisa lutar. Precisa buscar na graça de Deus. E a santificação ela vai sendo progressiva. Mas eu não posso deixar que o pecado reside no meu coração e eu convivo com ele. Não é porque eu sou cristão gay
celibatário, bota assim na identidade. Não existe, gente. Não existe isso. Então, eu falando isso, é porque eu não sou conhecido. Mas isso que eu falei para você, se alguém pega e faz um corte aqui desse vídeo, amigo, minha vida vira um inferno. Mas aí é que está. O pastor está disposto a fazer sua vida virar um inferno em nome da palavra. Está disposto. Líderes espirituais da igreja estão dispostos a fazer isso. Por quê? Porque tem que proteger o rebanho. É assim que funciona. O pastor Mark Dever, eu acho muito interessante, eu gosto muito da visão eclesiológica do pastor Mark Dever. Ele sistematiza alguns pontos de atenção para proteger o rebanho de Cristo. Se você tiver dúvidas quanto a esses pontos aqui, você pode comprar os livros dele lá e dar uma lida, lá vai estar bem explicadozinho, né, certo? Aqui eu fiz um resumo. Primeiro ponto que ele disse, para você proteger o rebanho. Primeiro, conheça o ambiente ao seu redor. Entenda as idolatrias, ideologias, sofismas que podem permear o seu povo por meio da cultura. Como semana passada, eu bati num bocado de ídolo aqui. Saí quebrando. Dinheiro, poder, governo, viagens, sucesso profissional. Saí batendo assim. Quebrei um bocado de coisa de santo. Daquelas com as velas acesas. Por quê? Porque a gente vê que isso são os ídolos do coração do povo hoje. Todo mundo quer aparentar ser, no lugar de ser. Esse tem sido o problema dessa geração. Geração da vaidade. Então a gente tem que conhecer o ambiente ao nosso redor. Vocês lembram na época da pandemia, que eu vim aqui e dizia, esse negócio de hashtag SUS salva-vida, isso é conversa. Aí você, tem gente que fica... Que eu dizia assim, isso é idolatria, gente. Quem salva a vida é Jesus. Agora, se existe um sistema de saúde bom, amém. Mas é bom, na maioria das vezes? Não. Aí eu vou entrar na onda dos artistas, porque é uma batalha política. Esses hashtags são batalhas políticas. E se você fica na onda o povo vai dizer, é igual ali, a patotinha de lá. A gente não usa hashtag do mundo, não. Nosso hashtag é Jesus. Jesus Save Lives. Essa é a nossa hashtag. Falei certo? Falei, amém. Paulo diz que nós não devemos nos deixar enredar por vãs filosofias, vãs sutilezas. É como esse tempo de política que teve. Eu fui xingado dos dois lados. Eu digo, eu sou o quê? Aí o cabo disse, é isentão. Eu digo, pronto, então eu já fui classificado, né? A gente precisa conhecer o ambiente para alertar o povo. Cuidado com isso, olha o buraco. Aí, meu amigo, só que às vezes tem gente que ama o buraco. É apaixonado pelo buraco. Tem uma foto do buraco. Acende vela para o buraco. Aí você diz, olha o buraco. Aí o caba vai, que nada, caba safado. Cala sua boca, seu pilantra. Você, bum, dentro do buraco. Aí depois, pastor, me salve do buraco. Aí eu digo, eu avisei o buraco. Eu avisei do buraco, meu irmão. O segundo processo, monitore o processo de membresia. Busque meios para verificar se quem deseja se tornar membro documentado do hall, que é óbvio que membro espiritual não está na nossa mão, né? Quem deseja se tornar membro do hall da igreja, a gente tem que verificar se primeiro o cara é crente. Primeiro, o cara é crente. E é um membro do corpo espiritual de Cristo. Verifique se os que desejam se unir à igreja entendem o que a igreja ensina e desejam de fato contribuir para que a missão avance. Verifique se as pessoas querem de fato ter comunhão com o corpo de Cristo, como a ceia afirma todas as vezes. Comunhão com Jesus e com a igreja. Tem que primeiro entender isso. Se a pessoa está aqui só para curtição ou se a pessoa quer vir realmente porque ele diz, não, eu quero fazer parte porque eu quero contribuir, eu quero fazer parte de um corpo, de uma comunidade, eu quero crescer espiritualmente. Porque assim, é para isso que a igreja serve. Terceiro, e aí a gente tem um processo de membresia aqui na igreja. Esse processo de membresia que alguns aqui já passaram, é um processo para quê? Para realmente, de fato, verificar se você quer realmente estar conosco, entende o que a gente crê, se gosta, se alinha, se não, se você é crente. Ou se você é crente e tem outra filosofia doutrinária, aí você diz, não, essa igreja eu não gosto, eu vou para outro canto. Beleza, não tem problema.
O problema, gente, é que as igrejas por aí, ela arreganha a porta de entrada assim, aí bota todo tipo de gente para dentro. O povo passando na rua e diz, vem para a igreja, vem para a igreja. Aí todo mundo vira membro. Depois está a igreja cheia de desmantelo dentro. E aí como é que faz? É igual a empresa. Você sai contratando todo tipo de funcionário sem nenhuma entrevista. Depois você está cheio de funcionário complicado. E aí como é que vai demitir? Aí lá vem processo judicial, aí lá vai você pagar imposto de renda, não, você pagar FGTS, aí lá vai você na Justiça do Trabalho. É a mesma coisa. É entender quem de fato quer estar. Terceiro, fiscalize seus ministérios. Verifique sempre se os membros da igreja estão recebendo por meio dos ministérios o que de fato está contribuindo para o crescimento espiritual. Fiscalize os ministérios. Eu fico observando os ministérios trabalhando. Alguns irmãos já devem ter visto. De repente, quando eu tenho como escapar daqui, porque a maioria das vezes eu estou aqui, né? Aí aparece lá no berçário, entro no berçário, porque eu entro numa sala de aula das crianças. Aí eu abro assim, aí o povo fica, o pastor está aqui, eu estou olhando, estou fiscalizando. De repente eu abro a porta, oi irmã, tudo bem? Eu vim só olhar se está tudo bem, vai para o fecho. Porque vai que eu entro lá e tá as crianças tudo num globo de luz, buf, buf, buf. Aí eu digo assim, oxa, peraí, isso aqui não é a visão da igreja não. O alvo é verificar se de fato os líderes dos ministérios, as pessoas que estão trabalhando no ministério, de fato estão fazendo o que a igreja chamou para você fazer. Faz parte. E se não estiver fazendo, eu preciso saber. Porque precisa ser corrigido. Precisa ser alterado. Sempre verifique se o ensino da igreja está sendo bíblico e fiel. Tem outra figura importante também, que lá em Hebreus 13, 17, que é outra missão do pastor, do pastoreio. Do pastor não. Quando eu falo pastor, eu estou falando pastoreio, não é a função, o cargo não, pelo amor de Deus, não é o cargo. Estou falando do pastoreio, as pessoas que pastoreiam o povo. Hebreus 13, 17 diz assim, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. A história do buraco. Oh meu Deus, eu avisei tanto, cabo, o buraco. Eu disse a ele, homem, tu tem uma vida tão boa, tu tem um futuro tão legal. O buraco, pelo amor de Deus, lá vai eu agora para pedir esse cabo do buraco. Traz uma escada ali, rapaz, meu Deus do céu, olha a situação. Que faça isso com alegria e não gemendo. Pelo amor de Deus, meu irmão, entenda. Tem hora que dá vontade de a gente abrir a cabeça da pessoa assim, botar dentro, a Bíblia dentro assim. Mas a gente não tem essa missão, a gente fica pregando. Voz do que clama no deserto, voz do que clama no deserto, voz do que clama no deserto. Aí o Espírito Santo é quem vai mudar o coração da pessoa. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito para nenhum de vocês. Quem sai perdendo são as próprias pessoas. Lá em Ezequiel, Deus faz uma séria acusação aos líderes da nação. Ezequiel 34, 2 a 5. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem a lã, matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Aí elas se espalham, o lobo vem e devora. Irmãos, eu sei que eu não sou perfeito, nenhum dos líderes da igreja são perfeitos. Os irmãos que têm caminhado comigo, os diáconos, alguns que eu envolvo eles em aconselhamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha. Se um diácono entrou em contato com você, foi porque eu pedi, para te ajudar de alguma forma. Se você está passando por alguma crise, algum diácono vai lá para te ajudar, respeite aquela pessoa que está ali te procurando. Para com esse negócio, não tem que ser o pastor. Pelo amor de Deus, gente. Não existe isso não. Aquele homem está ali dispondo da agenda dele, do tempo dele, do coração dele, para te ouvir, para te guiar, para te ajudar. Está me ajudando a te ajudar.
Mas tem gente que o diácono entra 30, 20 vezes, a pessoa fica se esquivando, porque parece que não quer. Pelo amor de Deus, que coisa feia. E não espere que eu vou não, viu? Não espere que eu vá não. Não espero que eu vá não. Não, porque eu espero que o pastor venha. Não, não é assim não. São pastores que pastoreiam. Sabe por quê? Porque eu estou lidando às vezes com a faixa de Gaza. Estou lá igual o Rambo, com faixa vermelha. E tu tá lá com a unha. Ai, quebrei minha unha, eu quero que o pastor venha ver minha unha quebrada. Não, não. Tem gente em situação pior. Que a gente precisa estar trabalhando, precisa estar ajudando. É isso que é a liderança espiritual da igreja. Por isso que o colegiado de líderes é tão importante. Aí você diz, é porque o pastor lida com as situações mais complexas porque os outros não têm capacidade. Não, gente, é porque eu vivo disso. Eu tenho mais tempo para estudar, para me preparar, para pensar, para refletir. Porque esse é o meu trabalho. Então a ideia é que eu pegue os casos complexos, que eu chego lá na biblioteca e digo, você tem livro disso aqui? Tem, me dá o livro aí que eu vou ler. Tem uma pessoa que está precisando de uma ajuda, eu vou ver como é que eu posso ajudar ela. Tem situações de relacionamentos que eu tenho percebido que um dos assuntos mais repetidos é perdão, falta de perdão. Eu acabei de comprar um livro do Timothy Keller chamado Perdoar. Está sendo lançamento agora da Vida Nova. Eu vou ler ele todinho. Vou rabiscar ele todinho, riscar o bicho inteiro. Para eu chegar e dizer assim, agora eu vou dizer o que é perdoar. Porque é meu trabalho, é minha função. Nós não somos perfeitos, os líderes da igreja não são perfeitos. Mas Paulo diz, eu me esforço para o alvo. Não que já tenha alcançado. Mas eu quero agradar o meu Senhor que me chamou. É isso que Paulo nos ensina. Mas uma coisa maravilhosa que vejo é que Deus também chama seu povo a se exortar mutuamente. Lá em Hebreus 10, fala sobre isso. Diz que a gente deve exortar, não deixei de congregar, como é costume de alguns, mas exortai-vos mutuamente. Vamos se animar uns aos outros, vamos ajudar o irmão. Tem uma irmã que tem um marido descrente, você que é uma irmã que tinha um marido descrente e depois ele se converteu, você vai chegar para essa irmã e vai ajudar ela. Vai dizer, eu passei pelo que você passou. Você é um jovem casal, tem casais mais experientes, que você pode dizer assim, esse casal ele é experiente, pode me ajudar. Vai lá e procura ajuda. Você que é um casal mais experiente, está vendo um casal menos experiente, passando por luta, dificuldade, você sente que tem alguma coisa lá, chega junto e vai ajudar. Chama ele para almoçar na tua casa. Chama ele para jantar lá, dá apoio a ele, dá ajuda a ele. É assim que funciona a igreja, gente. Agora, se estourar a guerra de Gaza lá, aí você chega e diz, pastor, o negócio está difícil ali. Eu cheguei junto, achei que era uma perna quebrada, mas eu vi que é um braço decepado. Aí, então, beleza, vamos embora. Aí eu boto um negócio de Rambo e a gente vai. Porque faz parte do processo. E ao mesmo tempo, essa liderança espiritual, ela também tem essa obrigação, de modo humano. De quê? De fazer essa exortação. Primeira coisa, e aí eu peguei do livro também do Mark Dever, lá em Mateus 18, vocês só tomem nota, é dito que a gente tem que identificar o rebanho. Identificar no rebanho quem é crente e quem não é. Isso é um dos caminhos também. Por exemplo, lá diz assim, é o processo de disciplina. Se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só e repreende-o. Vi lá a Aninha. Aí a Aninha fez um negócio e disse, eita, Aninha, está errada. Aí eu chego lá para a Aninha, Aninha, corrige tua vida, isso está errado, Aninha. E tal, e tal, e tal. Aí ela fez, eita, é mesmo, né? Estou errado. Pronto. Ganhei minha irmã. Bênção, paz e bênção. A Aninha continua, que nada, você sabe de nada. Aí eu digo, eita, o negócio está ficando pesado. Aí eu chego, irmão, você sabe a situação ali, vamos ali comigo ajudar, vamos exortar ela, a situação é essa. Aí a gente vai lá, vai um grupo pequeno. Porque é assim que se trata pecado, viu gente? Pecado se trata do individual para o coletivo. Pecado não é mural de pecado na igreja. Aí pronto, aí o pastor vai coletando os pecados do povo e escrevendo no mural de pecado. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Agora, se chega para a pessoa e a pessoa não ouviu, aí você diz, eita rapaz, nem o grupo de irmãos preocupados, querendo ajudar, não quis ouvir. Aí o que é que acontece? O texto bíblico diz,
apresenta-o à igreja. Se não quiser ouvir a igreja, considera ele um descrente. É assim que funciona. Quando é que chega a público? Quando o pecado da pessoa é constante, ela não quer nem saber, aí você chega, ó, igreja, é o seguinte, esse cara, a gente já exortou várias vezes, já falou várias vezes, já disse várias vezes, a pessoa tal, isso faz parte do processo. É a tentativa de corrigir a pessoa. Porque o alvo da disciplina é corrigir a pessoa, para que ela pare de fazer o que ela está fazendo. Esse é o alvo, e não expor a vida dos outros. Esse é um passo. Outro passo também que o Dever fala no seu livro, é você identificar ovelhas que estão se desgarrando. Quais são os mecanismos de desgarramento de uma ovelha? Não sei se existe essa palavra. Desengarramento, não sei não. Que estão se afastando. Qual é o mecanismo? Primeiro, ovelhas em pecado. Você tem que identificar, tem uma ovelha em pecado, ela está numa prática ruim, você sabe, é o buraco que eu falei, aquilo vai afastar ela de Deus, aquilo está errado. Você vai lá ajudá-la, dizer assim, ó, isso está errado, o caminho não é esse, você precisa se arrepender disso, a Bíblia diz que isso é errado. 1 João 1,8,9. E é interessante que Gálatas capítulo 5 diz assim, se vós surpreendedes algum irmão em algum pecado, levai o tal com espírito de brandura, olhando por ti mesmo, para que você não seja tentado. Por quê? Porque quem quer repreender pecado, se acha o gostosão da tapioca, e está errado também. Se você vai ajudar um irmão que está em pecado, se achando o cara, espera a rebordosa. Deus vai dar-lhe uma rasteira. Porque não é assim que Deus trabalha. Mas se você vai com misericórdia, com amor, com carinho, com desejo de ajudar a pessoa, você vai lá, a pessoa está em pecado, você fala do pecado, você diz assim, ó, a Bíblia diz assim, não pode ser assim. 1 João 1,8,9 diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essas são as ovelhas que estão em pecado. Existem as ovelhas errantes. Pessoas que por causa de agendas de vida lotada, estão perdendo o básico da vida cristã. Congregar por amor a Jesus. A pessoa tem programa para tudo. Para tudo a pessoa tem agenda lotada. Para as coisas de Deus é o resto. Se der tempo. Se der certo. Mas cedo ou mais tarde essas pessoas caem. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Ovelhas coxas. Pessoas que estão passando por dias maus e precisam de alguém andando ao seu lado e lhe exortando para que ela não desista. Ovelhas briguentas. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 2 e 3, Paulo diz assim, ó, lá na igreja de Filipos, peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Evódia e Sintique eram duas mulheres que estavam dentro da igreja brigando. Aí Paulo diz, ó, tenta resolver a briga delas. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então eram ovelhas briguentas, estavam dentro da igreja brigando. E aí você tem que toda paciência chegar lá e dizer, ó, vamos resolver essa bronca de vocês. E normalmente você faz o quê? Você faz o trabalho de pacificador. Fala você, ao outro, deixa ele falar. Agora fala você. Pronto. E assim. Aí você faz esse trabalho. São as ovelhas briguentas. Estão brigando dentro da igreja. E tem as ovelhas que mordem. Pessoas que você tenta ajudar e elas te mordem. Mas com amor você tem que ter paciência. Até que Cristo opere uma obra nela. E também você possa aprender ouvindo. Porque pode ser que ela te mordeu porque você pisou sem querer no pé dela. Ou até querendo. E aí você também aprende. Você diz assim, mas amiga, aquela ovelha ali, eu fui... Cheguei assim por trás da bicha, a bicha se assustou e me deu uma mordida. Então já não chego assim. Já aprendi. Já vou chegar de outro jeito. Irmão, paz do Senhor Jesus, amado. A paz, querido pastor. Não mordeu mais. Já deu resultado. Mas a maior graça da igreja é que o pastor também é uma ovelha. E por isso ele precisa ser pastoreado.
Apesar de ser o guia do rebanho, os líderes da igreja também são rebanho. Ele guia pela palavra, ele não guia por si mesmo. Por isso, a maior missão do pastor, dos líderes espirituais da igreja, é amadurecer uma igreja que sabe se exortar em Jesus. Eu vou ler esse texto novamente, só que na tradução NVI, que eu acho bem legal essa tradução para esse texto aqui. Para outros textos também, mas eu acho que ele deixa mais claro. Hebreus 10, 24, 25. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Consideremos uns aos outros. Vou fazer igual aquele pastor. Olhe para o irmão que está do seu lado. Considere esse irmão. Tenha consideração por ele. Olhe para o irmão que está do seu lado assim. Eu tenho consideração por você, meu irmão. Eita, aí, tá vendo? Legal isso. Gostei dessa prática. Vamos fazer isso mais vezes. Se você tem consideração pelo irmão, você vai incentivar ele a ter uma vida santa. E não uma vida porca, mas uma vida santa. Então você vai incentivar ele às boas obras. Vem, meu irmão, para o culto, vai ser bom. Vem, meu irmão, ó, vamos ensaiar aqui, vamos marcar um dia para a gente ensaiar lá, porque a música, eu estou tendo dificuldade com ela. Vamos marcar para ensaiar? Bora. Meu irmão, olha, eu estava lá na escola e vi tudo de longe assim, tu estava andando com a galerinha do mal. Véi, não vai por aí não. Você está ajudando seu irmãozinho da igreja. Verso 25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, quanto mais o dia da volta de Cristo se aproxima, mais difícil vai ficar, gente. Eu estava fazendo uma leitura num artigo, um dia desse, da revista Ultimato, e o artigo dizia que até 2000 acho que era em 10 anos, se eu não me engano, vai surgir um novo segmento missionário no Brasil, no mundo. Você tem missão para os índios, missão para os mendigos, missão para os refugiados, missão para outros povos. Vai surgir um novo grupo missionário, chamado desigrejados. O desigrejado ele vai se tornar um campo missionário. Porque o número de desigrejados tem aumentado tanto, que vai chegar um momento que a igreja vai ter que começar a ir atrás desse povo e dizer assim, ei, por que tu está desigrejado? O que é que está havendo? Razões. Uma delas é pessoas egoístas que não querem ser, de maneira nenhuma, corrigir suas vidas e por isso qualquer pessoa que chegar até ela fica com raiva. Então ela quer viver do jeito dela e quer que a igreja siga a vontade dela. Esse é um dos problemas do desigrejado também, um dos. Outro problema são igrejas tóxicas, lideranças abusivas. Igrejas que machucam as pessoas. Também tem esse tipo de fenômeno que faz a pessoa ficar desigrejada. E aí, por que essas pessoas não retornam? Quem não quer ser tratado, não quer ser tratado. Então ele vai ficar sem tratar. Quem foi machucado pela igreja vai ficar desconfiado. E normalmente vai demorar para querer se chegar. Até descobrir que ele não vai repetir o trauma que ele teve. Mas outros não vão voltar de jeito nenhum porque eles acham que pode ficar em casa assistindo o culto. E aí vem o fenômeno do egoísmo. Eu vivo a fé do meu jeito, dentro da minha casa. Diante de tudo isso, irmãos, nós precisamos entender o seguinte. O pastoreio dos líderes espirituais da igreja existem como uma missão para conduzir e congregar o povo em uma visão. Vou repetir. O pastoreio dos líderes pastorais da igreja existe para congregar o povo, organizar o povo, motivar e congregar o povo para uma visão. É para isso que eles servem. Certo? Para a visão de Deus. Mas ao mesmo tempo o pastoreio ele é mútuo. A igreja tem que se pastorear. Os irmãos cuidarem uns dos outros. E aí vem aqueles textos, as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens. Os mais velhos aos mais jovens, o conselho, o cuidado mútuo, a exortação, a admoestação, aconselhai-vos mutuamente no Senhor. E isso tem que ser feito mutuamente. Uma igreja madura é uma igreja em que os líderes pastoreiam e a própria igreja também aconselha-se mutuamente. Uma igreja imatura é aquela em que o pastor lidera sozinho. A igreja é um bocado de menino que depende de tudo para o pastor dizer o que ele tem que fazer. E fica aquele dizendo assim,
Se o pastor não vier na minha casa, nem mandou mensagem para mim, eu acho que é porque ele não gosta de mim. Se ele não mandar mais mensagem, eu não vou na igreja mais, não. É uma igreja de menino. Igreja imatura. O grande alvo dessas mensagens, e eu imagino, se Deus quiser, semana que vem a gente finaliza, é que a gente consiga construir uma igreja madura e saudável. Por isso que eu sempre tenho dito para os irmãos, se você quer se tornar membro dessa igreja, saiba que você vai trabalhar. Se você veio só para receber, esse não é o lugar para você. Porque a gente vai tirar você da zona de conforto. Pois existe uma obra imensa, gigante, maravilhosa, grandiosa, que é o Evangelho de Jesus Cristo a ser anunciado. E a gente vai fazer isso. A gente quer fazer isso. Mas a gente quer fazer de modo maduro e saudável. Você está disposto a isso? Se está, esse é o lugar. Vamos orar? Pai Santo, Deus bondoso, obrigado por tua graça e misericórdia, Senhor. Nos ajuda em meio às lutas, a vivermos uma fé que glorifica o teu santo nome, Pai. Perdoa os nossos pecados e falhas e nos ajuda, Senhor Deus, a sermos que os líderes de nossa igreja sejam pastores segundo o teu coração e que os membros dessa igreja entendam a necessidade do aconselhar-se mutuamente e cuidar uns dos outros. O serviço e o amor faz parte da vida cristã. Obrigado por tua graça e misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Eu queria aqui cantar aquela música, O Chamado que um dia... Eu não sei que música é essa não. Eis-me aqui, muito bem, obrigado, viu? Você poderia ser ministro de louvor, você, viu? Vamos ficar de pé, gente, para a gente cantar? Bora? 1, 2 e... Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Você diz sim? Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Amém. Aonde Deus te mandar para servi-lo, vá servi-lo. Podem sentar, irmãos.
Vamos fazer a leitura da nossa pergunta do catecismo? Pergunta 29. Como o Espírito aplica a nós a redenção adquirida por Cristo? Como o Espírito Santo aplica na minha vida aquilo que Jesus conquistou para nós? Resposta: o Espírito aplica a nós a redenção adquirida por Cristo através da fé que é operada em nós e por ela nos une a Cristo por ocasião de nosso chamado eficaz. Então, essa fé, essa capacidade de enxergar o invisível. Então, é necessário a gente entender que se você quer ver para crer, sentir para crer, você não está exercendo a fé. A fé você precisa exercer para ver. É necessário você tomar uma ação por fé para que a reação seja a operação da fé. É necessário então que você creia. É necessário então que você entenda que Deus é capaz de fazer. Mas ao mesmo tempo, essa fé é um dom que vem da graça.